Fiquem ligados no canal Giro de Novelas e confira agora tudo que irá acontecer em mais um capítulo com fortes emoções nessa reta final. O espírito de Ana não encontrará tranquilidade tão cedo. Mal terminou seu noivado com Lúcio e a mãe de Júlia será surpreendida com a tentativa de reaproximação de Rodrigo. E já Dora terá uma surpresa, só que dessa vez ela ficará totalmente desesperada. Quem ficou desesperada mesmo foi Susana após a separação com Cícero. Confira agora tudo que irá acontecer no próximo capítulo com fortes emoções. Mas antes, deixa seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho para você ser notificado de novos vídeos e não esqueça de compartilhar com geral. Depois de toda a confusão, Ana vai até a casa de sua avó na tentativa de ter um pouco mais de tranquilidade. Só que não. Assim que descobre que a ex-tenista desistiu de se casar com o médico, Rodrigo não pensa duas vezes e vai correndo procurar a amada na casa de sua avó. Ana fica bem surpresa ao ver Rodrigo e diz que não é o momento para conversar. Ela não está preparada. Nisso, Iná aparece na sala querendo saber quem é. Assim que ela vê Rodrigo, ela fica com a cara um pouco desanimada. Rodrigo ainda diz que foi até lá para conversar com a Ana se ela não se importa. Iná diz que não e vai deixar os dois a sós. Rodrigo diz que foi até lá porque ficou sabendo que ela terminou seu noivado com Lúcio. Ana ainda pergunta como que ele ficou sabendo. Ele diz que não importa, o importante é que eu tô aqui e eu precisava te ver. Só que Ana diz que isso não muda nada, até porque o meu término com Lúcio não tem nada a ver com você, tem a ver comigo mesmo. Só que Rodrigo diz que agora as circunstâncias são outras, nada impede que a gente possa ficar juntos. Rodrigo não consegue entender, já que a Júlia tá conseguindo aceitar ela como mãe. Ana diz que agradece a Deus por isso, porque a Júlia é tudo que ela tem. Fala olhando no meu olho que você não sente mais nada por mim. Ana diz que não pode fazer isso. Ela não tem certeza de nada. Eu não sei te dizer com clareza o que se passa comigo. Eu não posso viver como se eu estivesse em um nevoeiro sem enxergar nada. Sem enxergar principalmente a mim. Eu acho que esse tempo todo eu vivi no emaranhado de sentimentos e agora eu preciso desemaranhar. Só que para isso eu preciso ficar sozinha. Declara Ana tentando expor seus sentimentos para Rodrigo. Você consegue imaginar como está sendo difícil para mim esse tempo todo? Questiona Rodrigo chateado com a atitude de Ana. Desculpa, 1000 vezes perdão. E é com toda a culpa do mundo, Rodrigo, que eu não posso fazer diferente. Perdão. E por favor, me deixa aqui. Vá embora, por favor. Ana suplica para que Rodrigo vá embora, já aos prantos, enquanto Rodrigo sai totalmente magoado com a amada. Afinal, ele foi lá, na tentativa de reconciliar com Ana, já que ela terminou seu noivado com Lúcio. Já Cícero não engolirá a traição da esposa, mesmo Susana dizendo que não aconteceu nada. Ao escutar Susana confessar que se envolveu com Renato, dono da concessionária, decide se separar. Cícero levanta e pega a chave do carro. Susana ainda questiona o marido para onde que ele vai e ele diz que está indo embora. Só que Susana diz que não contou tudo isso para ele ir embora. Ela contou tudo isso para que os dois conseguissem enxergar uma forma de salvar o casamento. O tempo todo eu queria isso. A gente olhasse para tudo isso juntos, para tentar salvar o nosso casamento. Mas não, esse homem caiu de paraquedas em nossas vidas, entrando na nossa intimidade. Mas não, eu era chamado de intolerante, de preconceituoso. E o resultado tá aí. Susana ainda pede pelo amor de Deus pro marido escutar, só que parece que Cícero não tá muito afim das explicações de Susana. Agora, Susana, não me peça que eu seja moderno de aceitar esse triângulo amoroso. O que tá feito, tá feito. Susana continua implorando, dizendo que não aconteceu nada. E Cícero fica bem alterado. O que você chama de nada, pra mim não é. E há muito tempo atrás eu quis brecar essa história e você não quis. E agora você arque com as consequências. Susana implora mais uma vez para que Cícero a escute. Só que ele diz que já escutou o suficiente. Há mais de 20 anos de casamento e eu nunca te traí. Mas eu também não. Aí é que tá. Quer maior prova de lealdade do que eu estar aqui na tua frente te contando tudo isso? Antes que alguma coisa, qualquer coisa pudesse ter acontecido? Meu amor, não aconteceu nada. Nada entre o Renato e eu. Não aconteceu nem um beijo, nem um abraço, nada. Nenhum pacto entre eu e ele que te excluísse. Você não precisa ficar falando isso. Eu já entendi. O Renato ocupou um lugar que eu tinha deixado vazio, não é isso? E eu, como seu marido, não estava sendo o suficiente comprometido. Eu não estava sendo sensível o suficiente, não é isso?
Suzana confirma, mas dirá que aqueles pontos não significa que ela não o ama mais. O que aconteceu entre o Renato e eu não significa nada além de um aviso, de um sinal que nós dois estamos nos afastando. Desculpa, mas eu dei esse sinal há muito tempo atrás. Aliás, eu acho que eu falei isso inúmeras vezes. E aconteceu que você não quis me ouvir. Agora, se vira. Avisará Cícero saindo de casa, deixando Suzana totalmente inconsolável. Por essa Nanda não esperava. Jonas é surpreendido por Klebe com a notícia de que Nanda será testemunha de Lourenço no processo pela guarda de Tiago. Indignado, ele procura a filha com os autos do processo na mão, exigindo uma explicação. Como não poderia ser diferente, Nanda não perde a oportunidade de ser debochada com o pai, e Jonas vai direto ao assunto. Bom, como eu sei que estúpida você não é, eu gostaria de saber o que leva a filha a depor contra o próprio pai. Um pai que é a pessoa mais influente na cidade, principal fonte de renda, se não a única. Nanda diz que é livre para expressar as suas opiniões e o pai rebate. Você já é adulta e responsável pelos seus atos. Pois então, a partir desse momento, sinta-se livre também para pagar as suas contas. A vida inteira eu lutei para sustentar os seus caprichos de menina mimada. E o que eu recebo em troca? O desgosto de ver minha própria filha depondo contra mim no tribunal, denegrindo a minha imagem. E fique ciente que de mim você não leva mais nada. Nanda questiona o pai se isso seria uma ameaça. Não, é uma constatação, mas se considera ameaçada já que a ausência dos meus recursos vai complicar ainda mais a sua vida. Ela questiona o pai se a conversa já acabou. Ele diz que se ela não tem mais nada para dizer, sim. Nanda não se deixa intimidar pelas ameaças do pai e se levanta ainda bem debochada, dizendo que os dois se encontram no tribunal. Jonas não poderá contar com nenhum de seus filhos para defendê-lo sobre a guarda de Tiago. Assim que Marcos chega em casa, Dora questiona o marido que passou na agência para os dois poderem almoçar, só que ele não estava. Marcos diz que talvez ele tenha descido para comer um lanche. Ela também questiona que a moça que trabalhava lá não está mais. Marcos ainda diz que não deu tempo dos dois conversarem. Realmente ele está trabalhando sozinho. Os nossos roteiros são muito específicos, então eu preferi não terceirizar esse serviço. Dora quer saber se toda vez que ele almoça, ele tem que fechar a agência. Ele diz que sim, mas é por um período muito curto. É o tempo de eu comer um lanche e voltar. Na verdade, Dora, eu preferia não ter funcionários. É muito prejuízo, despesa, impostos, e pelo custo-benefício não compensa. Eu preferi ficar sozinho. Dora ainda quer saber mais informações do marido e pergunta se na agência tá tudo bem. Ele, bem cara de pau, diz que dentro do previsto tá tudo bem. Não é fácil montar uma empresa. Só que Dora já percebe que alguma coisa ruim está por vir. Rodrigo chega em casa arrasado e conta pro tio que foi atrás da Ana, mas ela tá totalmente fechada para qualquer tipo de assunto. Ela não admite que o término do relacionamento dela com Lúcio tem a ver com a gente. Lourenço ainda pede pro sobrinho ter calma. Ela precisa de um tempo para pensar e colocar as ideias em ordem. Rodrigo ainda diz que não vai encher o tio com seus assuntos, sabendo que no dia seguinte ele tem audiência que determina com quem Tiago deve ficar. Lourenço diz que está totalmente histérico. Não se trata apenas de uma pendência entre mim e Jonas, sim da vida do Tiago. E é muito triste saber que a vida dele está na mesa de um tribunal. Rodrigo tenta tranquilizar o tio. Pensa que o Jonas está baseado na mentira e você na verdade. E a verdade sempre prevalece. Lourenço diz que é nisso que ele está tentando acreditar. Ele ainda diz que devido aos acontecimentos ele acabou esquecendo, mas ele foi indicado por um amigo para trabalhar em uma universidade como professor de literatura. Rodrigo comemora o novo emprego do tio. Lourenço ainda diz que pelo menos ele não vai entrar nessa batalha como desempregado. Chega o dia do julgamento que decidirá o futuro do pequeno Tiago. Todo esperançoso, Lourenço recebe o apoio dos sobrinhos Nanda e Rodrigo, o que deixa Jonas enfurecido, tanto que ele pede para o advogado desqualificar o depoimento dos seus filhos. Assim que os juízes entram na sala, começam a decidir como será o futuro do Tiago daqui para frente. Nisso, Nanda e Rodrigo estão esperando do lado de fora. Rodrigo ainda questiona a irmã se ela está nervosa. Ela diz que não, mas afinal de contas, ele é o nosso pai. Mas quando eu penso na infância macabra que eu tive, eu percebo que eu estou fazendo a coisa certa. Lourenço, por sua vez, é o primeiro a ser ouvido. Ele acaba confessando que realmente vendeu o sêmen dele.
Mas tudo isso foi através de um acordo. Eu cumpri a minha parte. E eu esperava que o meu irmão fosse fazer o mesmo. Só que ele não cumpriu a parte dele a partir do momento que ele não sabe ser um bom pai para o Tiago. Nem ele e nem a mulher dele que se propôs a ser mãe. Por isso que eu estou aqui. Eu me dispus a cuidar do meu filho. Eu me dispus a ser o que eu sou biologicamente, pai. Depois do depoimento de Lourenço, o juiz quer ouvir as testemunhas. Só que o advogado de Jonas primeiro solicita o depoimento da Cris. Cris, bem cara de pau e bem sonsa, diz que nasceu pra ser mãe. Ela sempre brincava de boneca, não era porque as outras meninas brincavam, não. E desde a adolescência ela colocou na cabeça dela que ela só ia casar se fosse com um homem para ser um ótimo pai pro seu filho. E é isso que Jonas é. Um marido excelente e um ótimo pai. Ele pode ter trabalhado o dia inteiro para trazer um bom sustento e tudo do bom e do melhor para o Tiago, mas assim que chega em casa ele vai correndo para o quarto para ficar com o filho. Ela tem coragem de dizer que Jonas é brincalhão com o filho. Eu tô até preocupada com a coluna dele, porque ele coloca o filho nas costas e sai pela casa brincando. Mas é claro que essa harmonia e essa felicidade, tudo isso causa ciúmes e inveja. E eu sinto que isso vem dos filhos de Jonas, que saíram de filhos preferidos para deixar o poço para o irmão caçula. Chega a vez do depoimento da Nanda. Ela particularmente fica de boca aberta ao saber que Jonas e Cris são excelentes pais e brincalhões. O juiz pede para ela ir direto ao assunto. Ela então começa a contar a sua experiência de quando ela era pequena. O que ela lembra é que ela nunca teve um abraço, sequer um beijo do pai. E quando sua mãe morreu, ela ficou sabendo através da cozinheira. Não teve aquele momento bonito que o pai conta, vocês se abraçam, choram. Não teve. E na escola, ninguém ficou sabendo. Até que o meu irmão caçula que estava no maternal, não parava de chorar. Então eu contei para a professora que deve ser porque a nossa mãe morreu. Mas eu tô aqui para falar do Tiago. O Tiago que já vem dando sinais de ansiedade. Então, para que deixar ele numa casa grande, vazia, sem ninguém, sendo que ele pode ter uma pessoa que dê carinho e atenção, que é tudo que ele precisa? E chega a hora do depoimento da Vivi. Sem muitas novidades, ela acaba apoiando Cris e Jonas. Ainda diz que Tiago não poderia ter pai melhor que ele. Em seguida é a vez da Lorena. Ela diz que desde o início foi contratada apenas para ser a babá do menino. Só que não tem como não se envolver emocionalmente com a criança. E ao longo do tempo, era eu que educava, que dava atenção, carinho. O advogado de Lourenço quer alguns exemplos. Lorena diz que exemplos é o que não vai faltar. Há mais ou menos um ano, a Cris me mandou embora. Tiago começou a dar sinais de crise de ansiedade e mal na escola. Ele se enfiou dentro de uma barraca de camping no meio da sala e só saiu de lá com a minha presença. E em seguida, é uma funcionária da casa. Ela deixa parecer que tudo que ela está dizendo foi apenas o que pediram para ela dizer, tudo da boca para fora. Em seguida, quem dá o seu depoimento é uma das funcionárias do shopping que estava presente no dia que a Cris esqueceu seu filho na área de lazer. A sorte que o menino sabia o telefone da babá e, pelo que eu entendi, ela estava de folga no dia. Mesmo assim, ela conseguiu contactar outros parentes da família. Inclusive, esse senhor estava presente, se referindo a Lourenço, que foi buscar o menino no shopping. Em seguida, o advogado de Lourenço começa a fazer algumas perguntas referentes a Tiago para Jonas, mas é claro que ele vai muito mal nas respostas, já que ele não sabe nada do filho. Depois de todos os depoimentos, o juiz pede para todos aguardar o resultado da sentença. E na saída do tribunal, Nanda diz pro tio que está muito orgulhosa dele. Mesmo sem o resultado, ela já sabe que ele será o pai do Tiago. Jonas passa e deixa um recado para o irmão. Pode se preparar, Lourenço. Perder essa causa será um prejuízo muito pequeno para você. O seu prejuízo será infinitamente superior. Sofia vai até a casa de Iná e vê o estado lamentável que Ana se encontra. E ela acaba confessando para a menina que não pode mais ser sua treinadora. Mariana e Cecília estão de saída para um treino e ele é surpreendido por um oficial de justiça que veio apreender o seu carro por falta de pagamento. Ele ainda acha que a posição do banco é um pouco severa, depois ele passa lá para resolver tudo. Só que o oficial de justiça diz que a ordem que ele tem é para levar o carro. Mariano diz que não vai discutir com a justiça e deixa o oficial de justiça levar o carro. Cecília quer entender o que está acontecendo, já que tem um homem levando o seu carro.
Ele diz que deve ter sido uma confusão do banco, depois ele passa lá pra resolver tudo. Ainda pede pra filha não comentar nada com a Vitória. Júlia tá bem enjoadinha e ela acaba dizendo pra Manuela que tá com saudade da Ana. Manu ainda pergunta se ela quer que ela leve até a casa da Bisa. Júlia diz que aceita, mas acaba lembrando que o Lúcio não vai estar lá. Já que os dois terminaram, nunca mais eu vou ver ele. Manu garante pra menina que isso não tem nada a ver. Ela pode muito bem ligar pra ele e os dois se encontrarem. E se ela quiser, ela liga pro Lúcio pros dois se encontrarem. Júlia, sendo assim, já fica um pouco mais animada. E já no clube, sem saber de nada, Vitória pede para que Mariano disponibilize o seu motorista levar Bárbara até a casa de Marcos. Mariano diz que o motorista acabou de ligar dizendo que sofreu um acidente no carro, vai ter que levar o carro até o mecânico. Lúcia e Celina estão separando os presentes de casamento e ela acaba confessando que realmente Ana está muito mal com tudo isso, tá na casa da Iná. Mesmo assim, Lúcia diz que não quer saber mais notícias da Ana. Alice vai até o trabalho do pai prestar todo o seu apoio e ainda pedir desculpas por ter colocado o Renato na vida dele. Depois do que aconteceu, nunca mais eu falei com ele. Cícero diz pra filha que ela não tem culpa. Ela pede pro pai pensar melhor, já que ele e sua mãe eram muito unidos. Cícero diz que não quer falar da Susana, mas Alice insiste. Pelo menos pensa, não faz nada precipitado, e depois eu prometo que eu não falo mais nisso. Dora e Sofia estão aflitas em casa aguardando Marcos, que chega muito tarde do que o habitual. Ele chega super abatido, deixando a mulher e a filha ainda mais preocupadas. Dora e Sofia perguntam o que está acontecendo e Marcos acaba revelando a verdade. Marcos vai logo dizendo que ele tentou de tudo, fez um grande esforço para que tudo desse certo. A agência tem potencial, eu acredito nisso, mas infelizmente eu me associei à pessoa errada. E eu não tenho como seguir sozinho o investimento, eu teria que partir dele. E eu tive que me curvar diante dessa decisão. Não tenho como contestar e não tenho como impedir. A agência acaba de ser fechada. Parece que Dora estava prevendo que realmente alguma coisa muito ruim estava por vir. Continuem ligados em tudo que irá acontecer nessa reta final em A Vida da Gente. E não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar o sininho e compartilhar com geral.